estudo que nós vamos fazer hoje à noite, no mundo, mas não do mundo. E essa frase eu tirei da oração de Jesus encontrada em João 17. E o que nós vamos analisar é o conceito de estar nesse mundo, mas não se corromper com as práticas que estão em desarmonia com os princípios do céu. E eu coloquei essa frase aqui para ficar marcada na sua mente. Encontrar o equilíbrio entre o mundanismo e o monasticismo. O equilíbrio entre adotar as práticas desse mundo que está entregue às trevas e o isolamento do mundo em busca de uma santidade e pureza moral. E o ser humano é inclinado a extremos. Em várias áreas de nossas vidas, nós corremos o risco de ir para extremos. Algumas pessoas tendem a depender demais do poder divino. Outras pessoas dependem demais do esforço humano. E as pessoas que vão para o extremo de depender do poder divino e não colocar o esforço humano, chegam à ideia da graça barata. Os que são inclinados ao extremo de se focar muito no esforço humano, caem no extremo do legalismo. E esse é só um de muitos exemplos que eu poderia dar de como o ser humano é inclinado ao extremo e precisa encontrar o equilíbrio. E no assunto de hoje à noite, eu vou tentar colocar para os irmãos o equilíbrio entre o mundanismo e o monasticismo. Ambos podem ser perigosos na vida religiosa. E qual desses dois extremos os reformadores, os conservadores religiosos tendem a buscar? Vocês sabem o que é o monasticismo. E existe o monasticismo cristão. E isso se tornou muito popular durante a Idade Média. E dentro desse conceito surgiu o celibato e muitas outras práticas que foram adotadas para preservar a moralidade e se desviar da corrupção moral. Mas existe um equilíbrio. E eu gostaria de contar para vocês, talvez alguns não conhecem, sobre um grupo que existiu nos dias de Cristo, os essênios. Não estão mencionados na Bíblia, mas é um grupo de judeus que viveu nos dias de Cristo. Para os que não conhecem, os essênios, eu vou dar um pouco do contexto histórico. A nação judaica passou vários anos em cativeiro babilônico. Vocês sabem o que aconteceu com os judeus depois de passarem pela fornalha do cativeiro babilônico? Após o retorno à terra prometida, vários grupos se tornaram ou se formaram entre os judeus numa tentativa de preservar a fidelidade aos mandamentos de Deus. Porque o problema dos judeus antes do cativeiro era a idolatria, era o mundanismo. Eles adotaram as práticas do mundo pagão ao seu redor. Depois do cativeiro babilônico, a reação foi se isolar e preservar a fidelidade a Deus na busca da obediência aos mandamentos. A mentalidade dos judeus era: se obedecermos a Deus e nos preservarmos da corrupção moral do mundo, evitaremos juízos divinos. E alguns grupos entre os judeus foram para esse lado de preservação moral. Os fariseus talvez é o mais conhecido.
Esses são mencionados na Bíblia, no Novo Testamento, nos dias de Cristo. Mas temos os essênios. Mas por que os essênios não são tão conhecidos e nem mencionados no Novo Testamento? Porque eles se isolaram tanto, eles foram para as cavernas. Nos dias de Jesus, havia as seguintes seitas, pelo menos as 4 principais que são conhecidas na história. Os saduceus, e o problema dos saduceus foi o mundanismo e a adoção de ideias e mentalidades gregas que levaram esse grupo, essa seita do judaísmo, a abandonar a fé nas Escrituras e rejeitar a verdade sobre a ressurreição, a vida após a morte e milagres de um modo geral. Os fariseus eram uma seita influente nos dias de Cristo que rejeitava o domínio do Império Romano e buscava a santidade através das práticas religiosas. Os zelotes eram um grupo menos influente que acreditava que eles iriam conseguir vencer o poder e o Império Romano através da força. E os essênios, um grupo de judeus não tão influentes, mas se tornaram mais conhecidos recentemente pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Quantos aqui já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Nós podemos agradecer os essênios e os arqueólogos que descobriram esses manuscritos, porque isso foi um marco histórico no cristianismo, porque validou a fé nas Escrituras de muitas pessoas. Flávio Joséfos, um escritor, historiador da antiguidade, escreveu detalhadamente sobre esta comunidade, falando dos essênios, diferenciada e incomparável a qualquer outra. E recentemente tem se despertar do interesse nos essênios após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e o levantamento arqueológico de Qumran, que era o lugar onde eles se isolaram. Aqui nós temos uma foto de alguns dos manuscritos que foram descobertos, que validaram a fé nas Escrituras. E aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, onde os essênios estavam escondidos nos dias de Cristo. Não muito longe de Jerusalém, não muito longe de Belém. O Messias veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e eles estavam tão separados e tão isolados que eles não participaram do maior evento na história do mundo. Mas a intenção era boa: preservar-se da corrupção moral. O desligamento dos essênios da principal corrente do judaísmo foi devido ao conceito de que a nação judaica estava moralmente corrompida. E a única solução era se separar. Os essênios observavam estritamente ordenanças religiosas, estudavam e memorizavam grandes porções das Escrituras e não se relacionavam com a sociedade. E muitas informações sobre esse grupo foram descobertas quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. E então estudiosos puderam conhecer mais sobre as práticas desse grupo. E se vocês quiserem, eu não vou gastar muito tempo hoje à noite, vocês podem fazer uma pesquisa. Vai no Google, na Wikipedia e digita o nome desse grupo para vocês conhecerem a religião. Existem muitos paralelos que vocês poderão encontrar talvez em suas próprias vidas. Não que talvez nós estamos indo para o mesmo extremo, mas às vezes podemos chegar perto. Porque a intenção é boa. Os essênios eram reformadores. Eles acreditavam que o momento havia chegado de se isolar da sociedade, porque o mundo estava tão corrompido
que qualquer contato com pessoas que não era da mesma fé poderia os corromper. Eles eram estritamente disciplinados, zelavam pela virtude nessa vida e almejavam o mundo vindouro. A fé deles nas escrituras do Antigo Testamento era inabalável, mas uma interpretação equivocada daquilo que Deus queria. Foi uma reação ao estudarem a história do povo de Israel e verem os resultados da idolatria e do paganismo e do mundanismo do povo de Deus nos dias antigos. Então, eles se isolaram, achando que essa era a solução para a pureza moral. E foram para as cavernas, ao lado do Mar Morto, não muito longe de Jerusalém e Belém. Então, temos as nossas Bíblias abertas em João capítulo 17. Nós vamos ler as palavras de Cristo em sua oração intercessória. João 17 registra uma oração de Cristo que ele fez entre aquele discurso, o último discurso que ele deu aos discípulos, depois daquela cerimônia, aquele momento de lavar os pés, e ele deu um discurso longo, confortando o coração dos discípulos e prometendo a vinda do Espírito Santo. Aí entre isso e ele ter ido para o jardim do Getsêmani, ele faz essa oração intercessória que foi registrada. E as palavras de Cristo aqui são profundas, simples e profundas. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Falando dos discípulos. Jesus orou pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. E ele fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vamos aqui em João 17. Eu não coloquei todos os textos que eu queria ler com vocês. João 17... versículo 11, eu já não estou mais aonde? No mundo. Quem está falando aqui? Jesus. Um ponto importante, Jesus estava no mundo. De que forma Jesus veio ao mundo? Onde nasceu Jesus? Em Belém, numa manjedoura, num lar humilde, integrado em sua sociedade, criado na cidade de Nazaré, viveu entre as pessoas, numa cidade não tão santa, e ele teve os seus momentos de comunhão com o Pai, que o preservou da corrupção moral. Ele preservou a sua santidade, foi obediente a Deus até a morte. Mas ele foi integrado na sociedade. Jesus disse, eu já não estou mais no mundo. Na verdade, quando ele falou essas palavras, ele ainda estava no mundo, não é verdade? Ele estava no mundo, mas o que ele queria dizer é que eu já não vou estar mais no mundo. E Jesus realmente morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E não estava mais no mundo. Correto? Mas ele continua dizendo, mas eles, falando de quem? Os discípulos estão aonde? No mundo. Essa frase, no mundo. Lembra que o título do sermão de hoje, no mundo. Então os discípulos estão no mundo. E Jesus é o exemplo de como eles devem viver no mundo. E Jesus, ele não se isolou. Jesus, ele não foi como os essênios, morando nas cavernas de Qumran. Ele estava no mundo, mas ele não foi do mundo. Ele continua dizendo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Vamos ler agora o verso 14. Lemos no verso 11 que Jesus estava no mundo, mas já não estará mais no mundo, e os seus discípulos estão no mundo. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra,
e o mundo os odiou. Falando dos discípulos. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus estava no mundo, mas Jesus não era do mundo. Os discípulos estão no mundo, mas eles não são do mundo. Que Deus possa nos conceder sabedoria para encontrar esse equilíbrio. No mundo, mas não do mundo. Quais são os dois extremos? Estar no mundo. Estar tão integrado e tão inserido no mundo e na sociedade e no sistema que você perde a sua peculiaridade e caráter cristão. Esse é um extremo. No mundo, mas não do mundo. A ênfase de alguns é no mundo. Nós temos que estar no mundo. Ainda estamos aqui nessa terra e nós temos que viver a nossa vida. E uma ênfase exagerada na frase no mundo pode levar ao mundanismo. Então nós precisamos temperar o nosso conceito de no mundo com a frase mas não do mundo. Mas, por outro lado, a ênfase de muitos, e talvez dos que estão aqui nesta capela nesta noite, nem todos, mas a maioria, a ênfase é não do mundo. Não é isso? Quem é reformador, quem é um adventista conservador, vai enfatizar a mensagem que nós não somos do mundo. Foi assim que o nosso movimento surgiu. Na contramão do mundo e na contramão do mundo religioso. Além de nós não estarmos em harmonia com a sociedade e com o mundo, como adventistas do sétimo dia, nós estamos em oposição ao mundo religioso por guardarmos um dia diferente. Então, nossa ênfase sempre foi, sempre tem sido e deveria ser não do mundo. Só que nós, reformadores, adventistas, conservadores, protestantes, precisamos temperar a nossa mensagem não do mundo com a frase no mundo. Porque se o nosso foco se centralizar somente em não do mundo e não do mundo, poderemos chegar ao extremo dos essênios. Eles estavam tão longe do mundo que eles perderam a oportunidade de estar presente no lugar onde Deus estava atuando. Deus estava presente onde estava o Messias. Pensem comigo, os essênios não estavam ali para ouvir o sermão de Jesus na montanha. Eles não estavam ali para comer dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou. Eles não estavam ali na entrada triunfante de Cristo para cantar Hosana, Hosana ao filho de Davi. Porque o foco deles era o quê? Não do mundo. Na Bíblia nós temos tantas declarações de Cristo que, em poucas palavras, traz o equilíbrio perfeito. Pensem nas palavras de Jesus à mulher pega em adultério. Não te condeno. Vai e não peques mais. Imagina se a mensagem de Cristo tivesse sido eu não te condeno e ele terminasse assim. Que evangelho é esse? Eu não te condeno. Uma mulher adúltera que está lutando com vícios, deprimida e sem esperança. Infeliz. E a mensagem dele, não te condeno.
é um evangelho desequilibrado. Mas, por outro lado, imagine se a mensagem de Cristo à mulher fosse apenas não peques mais. Ela teria saído com o peso de sua culpa nas costas. Mas a mensagem de Cristo foi: eu não te condeno, vai e não peques mais. E mais uma vez eu digo, nós temos dificuldade em encontrar o equilíbrio. O próprio apóstolo João falou: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas ele não terminou. Ele continua dizendo: e se pecar, temos um advogado com o Pai. Que evangelho perfeitamente equilibrado. O ser humano, ele tem a tendência de corromper a perfeição, de adulterar aquilo que Deus fez perfeito. E eu tenho encontrado na Bíblia várias frases assim, que captam a perfeição de Deus, o equilíbrio. E quando nós enfatizamos uma verdade, ignorando outra verdade que está relacionada à mesma verdade, nós criamos uma imagem de um Deus desequilibrado. Um Deus que não existe, na verdade. Um Deus segundo a nossa imagem de seres humanos pecaminosos. Então a mensagem de Cristo aos seus discípulos, na verdade foi a sua oração ao Pai a respeito dos seus discípulos: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eu queria que o ponto hoje à noite fosse bem simples, então eu não vou demorar muito. Eu gostaria de ler algumas declarações de Ellen White, porque Ellen White usou muito esse conceito nos escritos dela. Se você quiser fazer uma pesquisa boa nos escritos de Ellen White, digite no CD-ROM a frase "no mundo, mas não do mundo". Ellen White utilizou muito esse conceito. E se você procurar nos escritos dela, você encontrará esse equilíbrio transmitido nas mensagens de Ellen White. E ela aplica esse conceito em vários assuntos. Ela aplica esse conceito, por exemplo, na mensagem de vida no campo. Ela aplica esse conceito de João 17 no assunto de jovens estudarem faculdades seculares. E a lista é grande, então eu encorajo a vocês a fazerem esse estudo. Mas hoje à noite eu não vou trazer mais informações da Bíblia. O pensamento simples de hoje à noite é esse: no mundo, mas não do mundo. Que não nos tires do mundo, mas nos livre do mal. Mas agora eu vou ler algumas citações para nós vermos como Ellen White compreendeu esse conceito. Então vamos ler algumas declarações. Essa aqui vem de Medicina e Salvação, página 218. Eu queria que os irmãos apreciassem comigo o equilíbrio que é transmitido. Não é a vontade de Deus que nos excluamos do mundo. Essa frase aí está dando ênfase em que parte do versículo? Não do mundo, né? Não é a vontade de Deus que... no mundo, né? Mas, embora estejamos no mundo, devemos santificar-nos para Deus. Não devemos viver segundo o padrão do mundo. Devemos estar no mundo como uma influência corretiva, como sal que mantém o seu sabor. Devemos ser puros e santos em meio a uma geração profana, impura e idólatra, mostrando que a graça de Cristo tem poder para restaurar no homem a semelhança divina. Devemos exercer sobre o mundo uma influência salvadora. Meu objetivo não é passar para vocês regras hoje à noite. Que Deus possa dar sabedoria. Mas eu gostaria de compartilhar alguns exemplos, algumas experiências na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a estudar a Bíblia, me preparando para o batismo.
Eu me batizei em dezembro de 1999. Eu tinha 17 anos. Eu frequentava uma escola pública nos Estados Unidos e eu fiz muita coisa que estava longe da vontade de Deus como jovem, e eu fui apresentado a muitos vícios como jovem por amigos. E eu estava frequentando uma escola pública, e quando eu me entreguei a Cristo e me tornei um adventista do sétimo dia, eu ainda estava nessa escola. E eu confesso para vocês, eu não teria sobrevivido como adventista do sétimo dia se eu tivesse permanecido em meio àquelas influências. Eu fui até o meu pastor e eu perguntei: existe alguma escola adventista? Porque eu não posso permanecer na escola pública. Eu estava no penúltimo ano do ensino médio, na metade do ano. Porque lá nos Estados Unidos, em dezembro, você está na metade do ano. São 2 semestres. O primeiro semestre começa em agosto, o segundo semestre começa em fevereiro. Então o ano letivo começa em agosto e termina em junho. Então eu estava na metade do meu penúltimo ano do ensino médio, tinha acabado de me batizar e eu estava na escola pública, e era uma escola de mais de 2.000 alunos, e meus amigos estavam ali comigo, e eu tinha acabado de tomar uma decisão radical de aceitar a Cristo. Provavelmente eu era o único adventista do sétimo dia naquela escola, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, numa cidade grande igual Oklahoma City, só tem 5 igrejas adventistas. No estado de Oklahoma, onde eu vivia, tem menos adventistas do que na cidade do Rio de Janeiro. Então, são poucos adventistas e são poucos jovens adventistas. Você vai nas igrejas, a maioria das pessoas são idosas. Então, provavelmente eu era o único adventista da escola inteira. E eu percebi logo que, apesar de eu ainda estar naquele primeiro amor, eu não iria sobreviver naquele contexto como adventista do sétimo dia. Talvez por alguns meses, mas a pressão era muito forte. E os meus amigos ainda estavam ali, e eles não iriam apoiar e não iriam entender a minha decisão. Então eu fui até o meu pastor, eu falei com ele do meu desafio, e ele me deu força, e ele me deu apoio, e eu me matriculei numa escola adventista, a única escola adventista de Oklahoma City. Na verdade, uma de só 2 escolas adventistas no estado inteiro, uma associação inteira. E essa escola não era internato, não tinha internato naquele estado, naquela associação. Mas para mim não precisava ser internato. Continuava morando com a minha mãe e iria para a escola. E era uma escola que estava morrendo. Tinha 50 alunos, e esses eram da primeira série do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, 50 alunos. Para vocês terem uma ideia, eu era o único que estava no penúltimo ano do ensino médio e não tinha outro aluno no último ano, que lá são 12 séries. Então, na última série não tinha aluno. Eu era o único jovem de 17 anos. Todos os outros alunos da escola eram mais jovens que eu. E eu me senti tão bem, sem jovens da minha idade. Por incrível que pareça, eu precisava de me isolar. Eu estava numa fase em que eu precisava me conectar com Cristo. Um bebê na fé. E era tão bom não precisar sentir aquela pressão social. Porque com crianças, todos me admiravam. Não era aquela competição e as crianças olham para os mais velhos, é natural. E eu não estava muito interessado nisso, eu só estava interessado em estar num ambiente em que eu poderia viver livre da pressão social. Porque como era na escola pública, você tem que ter, quando eu estava no ensino fundamental, você tem que ter a roupa de marca e tênis de marca e tudo para competir com os seus colegas. Mas aí quando você vai para o ensino médio, aí você já tem que ter o melhor carro. O carro que os seus colegas têm. Porque lá nos Estados Unidos é um mundo materialista. Com 16 anos eu já tinha carro. E eu tinha um carro bom, um Honda Accord, que talvez um jovem no Brasil com 16 anos
jamais sonharia em ter, mas para mim não era o suficiente, porque eu tinha amigo que tinha Mustang da Ford, então eu precisava ter o melhor carro. E era terrível essa pressão social. E eu venci esse materialismo através do cristianismo, mas jovens sendo criados nesse ambiente é terrível ser jovem hoje em dia, e foi difícil. Então, eu indo para essa escola, sem nenhum outro jovem da minha idade, tinha um jovem que estava numa série antes da minha, e nós fizemos uma excelente amizade. Na época eu ainda jogava muito esporte, e o esporte nos uniu bastante, e era um ambiente para estudar academicamente também os livros do Espírito de Profecia. Foi na biblioteca daquela escola que eu conheci o Espírito de Profecia, e foi uma das melhores fases da minha vida. Foi naquele último ano do ensino médio que eu pude ouvir a voz de Deus me chamando ao ministério, e foi uma bênção. Então, naquela fase da minha vida eu estava vivendo o quê? A fase de não do mundo. Mas tem um momento em que nós temos que voltar para o mundo. E eu agradeço a Deus porque anos depois eu já estava para me formar no Heartland. Eu voltei para Oklahoma City, visitei os meus amigos e foi uma bênção. Eu pude ser um missionário, eu pude ser uma pessoa usada por Deus para testemunhar aqueles. Mas no início da minha fase de cristão, jamais eu teria tido condições de suportar aquela pressão. Mas eu vou contar outra história para mostrar o outro lado da moeda. Eu lembro quando eu estava no Heartland, segundo ano, e chegaram 2 alunas do estado de Idaho, um estado lá no norte dos Estados Unidos. Pouca gente mora naquele estado. Essa família morava no campo. A mãe foi para algum congresso de adventistas e ela voltou desse congresso convicta de que a igreja adventista estava em uma apostasia tão profunda que ela precisava se separar da igreja. Só que o marido, ele é médico. Eu tenho amizade com essa família até hoje. O marido não aceitou essa ideia e permaneceu na igreja. Só que a mãe criou as filhas fora da igreja, mas num adventismo muito, muito conservador. Uma dessas jovens, por sinal, já veio ao Brasil, mas eu não vou falar o nome dela, porque isso não é importante. Mas o que eu vou falar sobre essas 2 jovens já não é mais uma realidade hoje. Mas quando elas chegaram no Heartland, depois de terem sido criadas nesse ambiente, elas vestiam roupas do século XIX. Eu não estou falando da modéstia cristã, porque é possível cristãos hoje se vestirem em harmonia com os princípios da modéstia cristã sem adotar o estilo do século XIX. Mas quando eu digo o estilo, eu estou falando o mesmo tipo de roupa. E essas jovens se destacavam na sociedade. Mas lá nos Estados Unidos existem grupos cristãos que se destacam na sociedade e acreditam que isso é uma virtude. Quantos aqui já ouviram falar do grupo Amish? Façam uma pesquisa sobre o grupo Amish. A maioria deles se concentram na Pensilvânia, no Ohio, e eles são cristãos, é um grupo protestante. Inclusive, recentemente, um Amish se converteu ao adventismo. Alguém leu a história? Você leu a história? Foi um amigo meu que evangelizou ele. E os Amish acreditam que você não pode usar energia elétrica e você não pode usar nenhum equipamento. Eles vivem bem isolados da sociedade e se destacam pela forma de se vestir. Eles não usam carros, eles andam de carroça. E quem já foi nos Estados Unidos já deve ter visto pessoas Amish, pelo menos se já visitaram Pensilvânia e Ohio, e tem barba, e o chapéu, e uma roupa do século XIX, porque eles fazem suas próprias roupas e eles veem virtude em viver nos tempos passados. Por quê? Porque a nossa sociedade se corrompeu. Isso é verdade ou não?
É verdade, a nossa sociedade está cada vez mais degradada. Então a mentalidade do grupo Amish é que quanto mais perto nós ficamos dos tempos antigos, mais perto nós estamos do ideal de Deus. Faz sentido ou não? Faz sentido. Só que o grupo Amish tem pouca influência, eles não crescem no evangelismo. Eles se isolaram. E existem muitos adventistas nos Estados Unidos, conservadores, que são muito parecidos com os Amish. Porque nos Estados Unidos nós vemos todos os extremos. Tanto na sociedade, como na igreja adventista, como em qualquer outra igreja cristã. Nos Estados Unidos, você tem talvez um dos maiores e mais fortes movimentos para legalizar o casamento homossexual. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, você tem o grupo Amish e outros grupos parecidos. E na igreja adventista também você tem todos os extremos. Inclusive, muitos adventistas que são muito parecidos com os Amish. E eu lembro quando essas duas jovens chegaram no Heartland. Até no Heartland, elas eram conservadores demais. Se você é conservador no Heartland, e você é muito conservador para o próprio Heartland, provavelmente você foi longe demais nas reformas, eu lhes garanto. E elas se destacavam no Heartland, onde todas as mulheres usam saia longa e todos os homens também se vestem de forma conservador. Então, elas se destacavam, mas Deus operou na vida delas. Elas puderam amadurecer e entender que para elas terem influência para Cristo na sociedade, elas precisam estar no mundo. Não quer dizer que elas precisavam andar na rua de biquíni para estar no mundo. Mas também não precisava usar roupa do século XIX. Mas nós temos dificuldade de encontrar o equilíbrio. Essa é a realidade. Vamos ler mais algumas citações. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 231. E esse trecho aqui, em particular, é no contexto de um capítulo. Vocês podem procurar depois, Mensagens Escolhidas, volume 3. O capítulo fala sobre jovens adventistas estudarem em escolas seculares, especialmente universidades. Porque até nesse assunto existe dois extremos. O extremo de achar que o jovem precisa procurar uma carreira, então tem que viver nesse mundo mesmo, tem que fazer uma faculdade, tem que ganhar a vida. A despeito da condição espiritual daquele jovem. Tem que ir para a faculdade, vai embora. Se vira. Deus vai operar um milagre e você vai sair da universidade um adventista. Esse é um extremo. Mas o outro extremo é achar que um jovem adventista jamais poderá frequentar uma universidade secular. Isso é um extremo que Ellen White não apoia. E se vocês quiserem, busquem esse capítulo. Esse parágrafo está inserido nesse capítulo, onde vocês podem ler várias declarações, onde Ellen White fala que se um jovem estiver fundamentado na fé e arraigado na mensagem, Deus pode conduzi-lo para uma universidade secular. E aqui nesse contexto ela fala, pois bem, recusarão os cristãos professos a associar-se aos não convertidos, procurando não ter qualquer comunicação com eles? Não. Devem estar com eles no mundo, mas não do mundo. Mas não participar de seus caminhos, nem ser impressionados por eles, e não ter o coração aberto para seus costumes e práticas. Suas relações de amizade devem ter o propósito de atrair outros para Cristo. Ela estava escrevendo isso para corrigir uma ideia extrema de alguns que estavam dizendo que em condição alguma, em situação alguma, seria apropriado um jovem fazer uma faculdade. Cristo Triunfante, página 351.
Deus ordenou que Daniel e seus companheiros se relacionassem com os grandes homens de Babilônia, a fim de que esses homens pudessem conhecer a religião dos hebreus e saber que Deus reina sobre todos os reinos. E eu lhes encorajo a fazer um estudo sobre a vida de Daniel, analisando especialmente o fato de Daniel ter habilidade social. Não focar apenas na fidelidade de Daniel a Deus, isso é inquestionável, mas de Daniel 1 a Daniel 10, buscando versos que destacam o fato de Daniel ter habilidade social. Em Daniel 1, a Bíblia fala que ele ganhou o favor dos seus superiores, pessoas que não eram da religião dele. Daniel sabia se relacionar com pessoas do mundo, sem comprometer a sua fé. Daniel é um dos melhores modelos bíblicos de estar no mundo, mas não ser do mundo. Ele sabia influenciar pessoas para o seu Deus. O rei Dário tinha tanta simpatia por Daniel que ele não conseguiu dormir a noite inteira quando Daniel foi lançado na cova dos leões. De alguma forma, Daniel sabia se relacionar com um rei pagão. E se você é tão religioso e tão conservador que você já não tem mais capacidade de se associar, conversar, dialogar com uma pessoa que não crê igual você, você provavelmente foi longe demais na sua reforma e no seu isolamento. Daniel. De modo semelhante, deseja o Senhor que os adventistas do sétimo dia lhe sejam testemunhas. Não devem ocultar-se do mundo. Devem estar no mundo, mas não ser do mundo. Devem distinguir-se do mundo em sua maneira de agir. Devem mostrar que têm pureza de caráter para que o mundo veja que a verdade na qual conscienciosamente acreditam torna-os honestos em seu trato. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais impressionante a honestidade nas transações financeiras do que uma roupa conservadora. É muito mais impressionante uma família em que todos os componentes se relacionam bem um com o outro do que ser estrito na dieta. O mundo não está procurando a manifestação de outro grupo Amish que vai atrair a atenção pelo exterior. O mundo está procurando uma manifestação do caráter de Cristo em seu povo. E alguns querem substituir as reformas externas pela pureza de caráter que se manifesta nas relações humanas. E Ellen White está falando sobre isso aqui, quando ela fala que os adventistas do sétimo dia precisam ser testemunhas, não se ocultar do mundo, distinguir-se do mundo em sua maneira de agir. Às vezes nós ouvimos muita ênfase em ser diferentes na maneira de vestir. E não que nós queremos nos vestir igual ao mundo para ser igual ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos ter o foco de se vestir tão diferente para que isso seja o nosso traço peculiar. Porque Deus nunca quis que os adventistas do sétimo dia fossem conhecidos pelo seu modo de vestir. Pelo menos eu não encontro isso nos escritos de Ellen White. É o caráter. E o caráter pode ser manifesto pela forma de se vestir, mas os dois não podem ser confundidos. Mais uma. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 215 e 216. Verdadeiros agentes missionários não se reunirão em colônias. Eu achei importante mencionar essa citação, porque eu já vi tantos pais
se mudarem para o Heartland com os filhos, achando que essa é a solução. Achando que colonizar-se em uma instituição é a solução para encontrar pureza moral. E eu falo do Heartland porque é onde eu passei boa parte da minha vida, desde que eu me tornei adventista. Mas não há nada de novo debaixo do sol. Esse mesmo problema existia nos dias de Ellen White em relação a Battle Creek. Porque Battle Creek era a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, qual era a mentalidade dos Adventistas do Sétimo Dia da América do Norte? Para eu ter uma vida mais santa, eu preciso me mudar para Battle Creek. E o conselho de Ellen White para estes adventistas foi: verdadeiros agentes missionários não se reunirão em colônias. Não atenderão os que vivem em Battle Creek a luz a eles concedida por Deus. Não haverão eles de negar o eu, tomar a cruz e seguir a Jesus. Não atenderão eles o chamado de seu líder para deixar Battle Creek e construir em outros lugares. Não se dirigirão eles aos lugares escuros da terra a fim de contar a história do amor de Cristo, confiando que Deus lhes outorgará o sucesso. Não é plano de Deus que o nosso povo se amontoe em Battle Creek. Jesus diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Afastam-se dos lugares em que não são necessários. Ergam o estandarte da verdade em cidades e vilas que ainda não escutaram a mensagem. Preparem o caminho para a minha volta. Os que se encontram nos caminhos e velados precisam ouvir o chamado. Agora, alguns precisavam passar um tempo em Battle Creek. Alguns trabalhavam na publicadora, outros no sanatório. Jovens iam fazer faculdade. Mas por uma fase de sua vida. Mas o plano de Deus para o povo adventista é que esse povo fosse sal da terra, se espalhassem. Agora, Kellogg, o médico, o diretor do centro de saúde, estava construindo uma instituição gigantesca. Ellen White falou: esse não é o plano de Deus. Por isso ele perdeu a confiança nos escritos de Ellen White, na profecia, na inspiração profética de Ellen White. Mas o conselho dela foi: vamos nos espalhar. Último, conselhos sobre o regime alimentar, página 458. O tempo já se esgotou, mas eu gostaria de deixar essa citação para os reformadores. E essa aqui talvez é a mais importante para nós aqui nesse contexto. Conselhos sobre o regime alimentar, página 468. Esse é um conselho para os que querem ser sal da terra. Se concedêssemos ao povo tanto tempo quanto nós levamos para chegar ao atual estado avançado na reforma, seríamos muito pacientes com eles e lhes permitiríamos que avançassem passo a passo, como fizemos nós, até que seus pés estivessem firmemente estabelecidos na plataforma da reforma de saúde. Agora notem a última parte. Devemos, porém, ser muito cautelosos para não avançar muito depressa, para que não sejamos obrigados a voltar atrás. Em matéria de reformas, em matéria de quê, irmãos? Reformas. É melhor ficar um passo aquém da meta do que avançar um passo para além. Talvez nós pensávamos que era o contrário. Eu pensava que era o contrário quando eu li essa citação. Eu pensei, melhor ir longe demais do que ficar um passo aquém. Não é verdade? Mas Ellen White está falando aqui em termos de nós nos colocarmos numa posição vantajosa para sermos luz no mundo e sal da terra. E quando nós vamos um passo além daquilo que Deus quer, nós ficamos igual os Amish, peculiares, mas sem influência para o bem nesse mundo. Porque não adianta ser santo e ser um cristão piedoso se você não tem a capacidade de influenciar outros para o bem. Você perdeu a sua utilidade, você perdeu a sua razão de existir. Daniel, ele foi sal em Babilônia, ele foi sal em Medo-Persa.
Então, precisamos de sabedoria de Deus para saber como agir, como viver. Em matéria de reformas, é melhor ficar um passo aquém da meta do que avançar um passo para além. E se houver erro, seja então do lado mais chegado ao povo. O objetivo é ganhar almas. Se o nosso amor não é pelas almas, nós perdemos o sentido de ir para o campo, de comer uma dieta vegetariana e usar uma roupa adequada e ouvir uma música sagrada. Se a finalidade não é o caráter de Cristo reproduzido em nós e um amor genuíno, semelhante ao de Cristo pelas pessoas para quem ele morreu, perdemos a nossa utilidade. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar de joelhos. Pai querido e Pai santo que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo claro conselho que o Senhor nos dá, pela mensagem equilibrada que o Senhor nos apresenta, nos dizendo que precisamos estar nesse mundo, mas que não precisamos ser deste mundo. Pedimos sabedoria para sabermos como viver, como educar os nossos filhos e como testemunhar de nossa fé para aqueles que não lhe conhecem. Pedimos a tua bênção sobre todos nós nesta noite e pedimos em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós vamos fazer hoje à noite, no mundo, mas não do mundo. E essa frase eu tirei da oração de Jesus encontrada em João 17. E o que nós vamos analisar é o conceito de estar nesse mundo, mas não se corromper com as práticas que estão em desarmonia com os princípios do céu. E eu coloquei essa frase aqui para ficar marcada na sua mente. Encontrar o equilíbrio entre o mundanismo e o monasticismo. O equilíbrio entre obedecermos a Deus e nos preservarmos da corrupção moral do mundo, evitaremos juízos divinos. E alguns grupos, entre os judeus, foram para esse lado de preservação moral. Os fariseus talvez é o mais conhecido. Esses são mencionados na Bíblia, no Novo Testamento, nos dias de Cristo. Mas temos os essênios. Mas por que os essênios não são tão conhecidos e nem mencionados no Novo Testamento? Porque eles se isolaram tanto, eles foram para as cavernas. Nos dias de Jesus, havia as seguintes seitas, pelo menos as 4 principais que são conhecidas na história. Os saduceus, e o problema dos saduceus foi o mundanismo e a adoção de ideias e mentalidades gregas que levaram esse grupo, essa seita do judaísmo, a abandonar a fé nas escrituras e rejeitar a verdade sobre a ressurreição, a vida após a morte e milagres de um modo geral. As práticas desse mundo que está entregue às trevas e o isolamento do mundo em busca de uma santidade e pureza moral. E o ser humano é inclinado a extremos. Em várias áreas de nossas vidas, nós corremos o risco de ir para extremos. Algumas pessoas
tendem a depender demais do poder divino. Outras pessoas dependem demais do esforço humano. E as pessoas que vão para o extremo de depender do poder divino e não colocar o esforço humano, chegam à ideia da graça barata. Os que são inclinados ao extremo de se focar muito no esforço humano, caem no extremo do legalismo. E esse é só um de muitos exemplos que eu poderia dar de como o ser humano é inclinado ao extremo e precisa encontrar o equilíbrio. E no assunto de hoje à noite, eu vou tentar colocar para os irmãos o equilíbrio entre o mundanismo e o monasticismo. Ambos podem ser perigosos na vida religiosa. E qual desses dois extremos os reformadores, os conservadores religiosos tendem a buscar? Vocês sabem o que é o monasticismo. E existe o monasticismo cristão. E isso se tornou muito popular durante a Idade Média. E dentro desse conceito surgiu o celibato e muitas outras práticas que foram adotadas para preservar a moralidade e se desviar da corrupção moral. Mas existe um equilíbrio. E eu gostaria de contar para vocês, talvez alguns não conhecem, sobre um grupo que existiu nos dias de Cristo, os essênios. Não estão mencionados na Bíblia, mas é um grupo de judeus que viveu nos dias de Cristo. Para os que não conhecem, os essênios, eu vou dar um pouco do contexto histórico. A nação judaica passou vários anos em cativeiro babilônico. Vocês sabem o que aconteceu com os judeus depois de passarem pela fornalha do cativeiro babilônico? Após o retorno à Terra Prometida, vários grupos se tornaram ou se formaram entre os judeus numa tentativa de preservar a fidelidade aos mandamentos de Deus. Porque o problema dos judeus antes do cativeiro era a idolatria, era o mundanismo. Eles adotaram as práticas do mundo pagão ao seu redor. Depois do cativeiro babilônico, a reação foi se isolar e preservar a fidelidade a Deus na busca da obediência aos mandamentos. A mentalidade dos judeus era: se obedecer